Oi, pessoal, tudo bem? Gente, vocês não reparam, não? Que eu tava tirando um cochilo agora de manhã. Eu levantei muito cedo, fui levar meus filhos na escola. E aí, como eu não marquei ninguém agora cedo para atender, eu falei, eu vou descansar um pouco. Pessoal, eu tive uma saída do corpo agora cedo que eu quero contar para vocês. Eu fui levada num lugar, numa casa, e eu encontrei uns espíritos lá, né? Eu comecei a ver um pessoal e eu senti que eu estava sendo acompanhada. E num dos cômodos dessa casa, eu entrei no banheiro e a hora que eu olhei no espelho, eu me vi fora do corpo, no espelho, e aí me deu uns 5 minutos. Eu falei, cara, eu vou aproveitar para fazer uma técnica de relembrar vida passada, que às vezes a gente pode fazer isso fora do corpo, né? Eu peguei, olhei assim, falei, eu quero ver, né, quem eu fui, né, nas outras vidas. Gente do céu, foi muito bizarro. Eu foquei tanto, eu olhei para mim no espelho aqui no chakra frontal e comecei a concentrar. Eu comecei a ver o meu rosto mudar. A primeira forma que eu vi foi de um senhor, parecia, eu tava ficando bem mais velha, com o cabelo branco, meio ralo aqui assim, e eu vi meu rosto mudando. De repente eu fiquei negra, homem também, cabelo bem curtinho, mais jovem, e aí foi mudando. Eu acho que eu vi, sei lá, no mínimo, umas 15 faces, tá? Brincando. Começou a vir um rosto, depois outro rosto. Eu lembro que eu vi esse mais velho, eu vi um moço mais jovem, de pele negra, cabelo curtinho, né? Depois eu vi um cara que ele era bem gordinho, meio com o olho bem puxado, parecia um esquimó, aqueles esquimó, pessoal que mora naqueles lugar muito frio, nos iglus lá, era igualzinho. A maioria homem, e eu comecei a ver todos eles no meu rosto. Teve um outro que estava parecido também com esse esquimó, que também era com o olho puxado. É, e eu comecei a ficar impressionado. Falei, meu Deus, nossa, olha que legal. E comecei a ver um monte de vida passada, gente. Gente, é muito, muito doido. E aí, foi passando, passando, e eu olhando ali no espelho, de repente, eu desconectei do que eu estava vendo. Parece que alguém interferiu. Olha só, alguém interferiu na minha técnica. Eu acho que tinha um mentor comigo, cara. Alguém tesourou minha experiência, porque eu não vi tudo. E eu acho que eu fui começar a ver alguma coisa. Entrou um filme na minha mente, como se eu estivesse vendo uma tela de cinema e entrou num desenho. Comecei a ver outras coisas. Falei, não, mas eu quero. E eu sabia que tinha alguma coisa que estava interferindo. E eu assim, não, eu quero. Eu quero ver mais. Cadê? Eu comecei a, tipo assim, de repente, aquilo saiu. E eu não consegui voltar mais, focar no que eu tinha, né, colocado ali, que eu queria ver minhas vidas passadas, né? Então tesourou, né? De um momento para frente eu não consegui ver mais. É, teve alguns desses que eu vi o semblante meio, meio triste, assim. Não sei se era triste ou eu tava vendo ali, né? Só o rosto, então eu achei que tava triste, ou eu senti também, pode ser a energia daquela vida, traduzir isso no semblante, né? Talvez, né, da média da minha emoção, né? Daquela vida. Mas eu achei muito incrível, gente. Vocês não estão entendendo. Bizarro. Eu já tive essas experiências, igual eu contei pra vocês, né? De olhar muito no espelho fora do corpo. Eu sempre tive isso.
mas não de passar várias, uma atrás da outra. Normalmente eu vejo uma, né? Eu já vi algumas como mulher, né? Como homem, como garoto. Agora, né? Tipo, mais novo. Mas essa experiência, ela foi muito impactante. E eu acho que por isso, não sei se alguém, né, tesourou pra eu não dar uma bugada, mas eu vou falar pra vocês. O trem é muito doido, viu? E eu vi, cara, eu vi. Era eu, tenho certeza absoluta, porque eu senti afinidade com aqueles rostos que eu estava vendo, mas era uma coisa que estava em mim, eu ia mudando a face, né? Eu ia como se eu tivesse assumindo aquelas formas ali todas fora do corpo, em questão de segundos, assim. Só que o que eu percebi foi a maioria homem, tá? Aí, depois disso, olha que interessante. Eu fiquei vendo esse filme na minha cabeça, fiquei vendo umas imagens como se fosse de desenho animado, né? E aí sumiu, eu desconectei do espelho, eu saí dali e continuei andando na casa. Eu fiquei um tempão ali no espelho pra, né, sendo, entre aspas, contida ali. No que eu saí, eu fui na sala dessa casa e eu vi uma entidade que estava, parecia que estava plasmada em forma de pássaro. Um cara que ele tava, parecia um corvo, tá? Um corvo, só que eu vi que era um espírito, tá? Eu conseguia ver que aqui era, ele mesclava um pouco a parte humana com a parte de animal. E do lado dele tinha um cara que ele tava como se ele tivesse vestido de egípcio, tá? Com aquelas saias egípcias, ele tava com alguns braceletes, ele tava sem camisa e o cara era muito alto, gente. O cara era muito alto, muito grande, parecia que tinha a pele meio morena e ele tava explicando que em algumas embarcações no passado, quando carregava coisa muito pesada em algum barco, algum meio de transporte ali que flutuava ali na água, né? Que eles tinham que ficar jogando o barco para a direita e para a esquerda para poder equilibrar aquela coisa pesada, para ela não cair, não tombar o barco, mesmo passando uma corda. E os escravos que faziam, que ajudavam, né, a fazer a travessia das coisas, que colocavam nesses barcos, eles tinham que se curvar, né, para segurar, e eles ficavam ancorando para não virar. Então, o barco tinha que ser mexido e os escravos tinham que ficar, né? Às vezes ficavam um de cada lado, encurvado assim, tá? Para ter força para segurar as coisas para não tombar. E a maioria dos escravos eram todos corcundas, assim, né? Por causa do excesso de trabalho, do peso e por causa, né, desses transportes, desses materiais pesados. Gente, aleatoriamente tive essa experiência. Provavelmente eu acessei alguma vida aí de alguém, né, que trabalhou no Egito, não sei por quê, né? Eu trouxe, eu acho que era do Egito, porque pela veste que eu vi, ou não sei se seria alguma civilização ali, né, muito parecida com as vestes que eu já vi na internet, né, assim, que a gente vê na história, né, do Egito. Mas eu achei muito interessante essa experiência e eu queria deixar para vocês, tá bom? Pessoal, é isso então. Um beijão para vocês, viu?